Boa noite, todo mundo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos. Tudo jóia? Tá abafado hoje, não? Boa noite, Kali. Tudo bem? Tá abafado hoje, gente. Loucura. Obrigada, professor Marcos. Que alegria ver o pessoal da medicina aqui. Uma satisfação enorme pra gente. Deixa eu avisar o William. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Deixa eu ver. Peraí. Boa noite, Sara. Boa noite, palavra alma. Palavra alma é um perfil literário? Você posta literatura? Curiosidade. Fiquei curiosa. Bacana, bacana. Entendi agora. Entendi. Seja bem-vinda, Carolina. Boa noite, a safada vegana. Ih, que maneiro, gostei desse nick. Oi, professor. Oi, tudo bem, Patrícia? Tudo bom? Desculpa a demora aí, eu estava tentando descobrir como é que era, você me ajudou. Não, tranquilo. Professor, a gente sempre dá um tempinho pro pessoal ir entrando e a gente começa, tá bom? Claro, tudo bem. Tá bom. Professor, como é que tem sido a sua quarentena? Tá difícil, né, lidar com essas mudanças todas, né, que a gente está vendo, a confusão toda. Então, tentando manter a rotina de trabalho de alguma forma, né, mas é complicado, né, não estar presente, não encontrar muita gente, enfim, muda bastante a nossa rotina, né? Tentando, dentro do possível, ficar bem, conseguir dar as aulas, participar das reuniões, enfim. Não, Então, não, e para vocês, professores, deve estar uma loucura, né? Esse regime remoto de aulas, né? Que é toda uma mudança de metodologia, né? De trabalho. não, é diferente, né? Tem toda uma adaptação, né? Agora, eu comemoro quando os alunos abrem a carinha ali no Google Meet, né, que é por onde a gente faz a aula, porque aí eu consigo ver gente, porque senão tem uma... não sei, eu fico mais cansado dando aula
remota assim do que presencialmente. Eu acho que presencialmente a gente vai Imagina. testando. Presencialmente a gente vai testando se está dando certo, pela reação dos alunos e tal. E como poucas pessoas abrem a câmera, né? Então a gente não dá para ver se está dando certo, se uma brincadeira que fez funcionou, se não. Então eu acho que é É mais porque o corpo desgastante ainda. fala, né, professor? Né? Pois O é. corpo fala também, e na câmera não dá para ver o corpo falando, entendeu? Pois é, pois é. Então a gente vai pelo teste dos poucos que estão abertos ali, né? E se tem um ou outro É, aberto, a gente vai vendo, a pessoa tá interessada, tu não tá, então o resto da turma deve estar, é difícil. aham, é complicado mesmo. Eu estava participando de uma live há pouco, que aí já era com mais pessoas, e as pessoas estavam falando exatamente isso, né? Que ia ser difícil a gente falar remotamente sem ver as pessoas, né? Porque a gente tem que Sim, ver como é que o público está reagindo ao que a gente está falando, até sim, mesmo a claro. gente adaptar o que vai ser falado e como vai ser falado. Isso é bem desafiador. Mas eu imagino se eu fosse professora, ia estar louquinha essa altura, tentando Não, me mas adaptar. é muito cansativo. Quando tem aula, eu fico nervoso, né? Antes da aula, e tal, porque é diferente, né? É É, outra coisa. Bom, já deu um tempinho, acho que a gente já pode começar. Bom, vou Vamos me lá, quando você apresentar quiser. eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. IFIX, para quem não conhece, é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fica localizado no centro do Rio, no Largo de São Francisco de Paula. O IFIX é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro que abriga os cursos de Ciências Sociais e Filosofia e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas, além de desenvolver programas e cursos de extensão em temáticas diversas. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, no gabinete da direção, que é a nossa atual diretora. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é sempre trazer especialistas, docentes e ativistas para falar sobre temáticas que são pertinentes às ciências sociais, à filosofia. E o tema de hoje é Antropologia do Consumo, e nós convidamos o professor William Corbo, que é o professor da nossa casa, né, do Departamento de Antropologia Cultural do IFIX. Então, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou muito satisfeita. Eu acho esse tema muito instigante. Pessoalmente, me instiga muito conhecer. Eu acho que a gente vai ter uma ótima live hoje. Ah, que bom. Eu estou super feliz de estar aqui, Patrícia. Ser professor do IFIX é uma das grandes conquistas profissionais talvez a principal conquista profissional que eu tive. E participar das atividades do IFIX são sempre um prazer. Professor, eu queria começar perguntando bem do começo, como é que a antropologia percebe o consumo? Qual é o entendimento que a antropologia dá ao consumo? Eu poderia começar pensando que a antropologia, os antropólogos, as antropólogas, estão interessados no estudo das culturas, né? Em compreender culturas. Né? Então, alguns buscam uma compreensão cultural do capitalismo, outros vão estudar outras sociedades diferentes da nossa, e alguns antropólogos, sobretudo a partir de meados do século XX, enfim, passam a se preocupar com uma compreensão cultural do mundo em que vivem, né? Da sociedade ocidental capitalista. Um ponto que eu acho que vale destacar nesse início, para responder a sua pergunta, é que a gente pode acessar a cultura do mundo que a gente vive por várias entradas. Né? Eu acho que o Roberto da Mata, que deu esse exemplo numa aula que eu tive com ele, que ele falava da cultura como uma casa. Né? Então, pensemos a cultura do capitalismo como uma casa que tem várias portas, para que a gente pode entrar por essa casa por várias portas. Né? E aí, uma dessas portas pode ser a criminalidade, a outra, as questões de raça, de gênero, os movimentos sociais, a política em vários dos seus temas, a economia, esportes, né? Sexualidade. Eu diria que o consumo é uma dessas portas. Talvez não, sem dúvida não é a porta principal quando a gente olha o mainstream dos temas das ciências sociais. O consumo não ocupa um lugar de prestígio no campo de pesquisa das ciências sociais da antropologia. É uma área que ainda está no lugar periférico. Né? Tem
poucos estudos sobre o consumo nas ciências sociais, na antropologia, sobretudo no Brasil. Mas eu queria colocar um ponto que a antropologia está preocupada com o estudo da cultura, né? Então, se eu estudo o capitalismo, eu quero entender a cultura do capitalismo. E aí eu posso escolher vários caminhos. Alguns antropólogos, algumas antropólogas escolheram o consumo como esse caminho para compreender o mundo que a gente vive. É importante uma diferenciação no momento em que a antropologia do consumo também entra na moda, assim, das empresas, do marketing e tal, que o estudo antropológico do consumo ele não está interessado em aprender como vender mais determinado produto ou serviço, né? Eu, como antropólogo que quero estudar o consumo, eu estudo o consumo para entender as questões constitutivas da nossa vida social, para entender a cultura do mundo que a gente vive, os valores, os símbolos mais importantes, porque as pessoas têm determinados comportamentos e escolhas. O meu objetivo fim não é compreender o consumo em si mesmo, é o consumo como uma via de acesso para entender o mundo que a gente vive. É bem verdade, como eu falei agora há pouco, que apesar de ocupar um lugar periférico nas ciências sociais e na antropologia, cada vez mais, aos poucos, enfim, mas vão surgindo novos estudos sobre o consumo no Brasil, em vários países. Tem um campo que se estrutura até para além da antropologia, né, com estudos na história, na sociologia, nas ciências sociais de uma maneira geral, na comunicação, na administração, que vão incorporando essa perspectiva mais cultural, né, do consumo como um caminho para a compreensão da cultura. Mas ainda tem um grande espaço para novos estudos e pesquisas acadêmicas sobre o consumo, porque é recente, né? Se a gente pegar, esse campo se desenvolve de uma forma mais intensa a partir dos anos 80, 90, e com mais força ainda no início dos anos 2000. Então ainda tem um espaço muito grande para ser ocupado por novos e novas pesquisadoras. Assim, baseado assim, no que o senhor falou, se a gente entrar pelo consumo para compreender a cultura, a gente poderia entender a cultura como um ativo econômico ou um ativo social? Na verdade, assim, a gente pensa com uma perspectiva antropológica, pensando uma teoria antropológica da cultura. Então, a cultura ela é um mapa, um receituário, uma bula, uma espécie de bula que permite que a gente leia o mundo, que vai sendo incorporada na gente ao longo da vida e permite que a gente tenha uma determinada visão sobre o mundo, que a gente atue no mundo de determinada forma e entenda esse mundo de uma forma específica. Então, quando a gente olha, por exemplo, a diferença entre as sociedades, são diferenças culturais, aqueles choques que tem quando um brasileiro vai morar em outro lugar, vai morar em outro país e tal, e ali vê novos comportamentos e tem um choque com aquilo, acha diferente e tal. São as questões culturais que vão sendo introjetadas na gente ao longo da vida, e isso está em várias das nossas experiências. O consumo, a gente pensando por essa antropologia do consumo, o consumo é um fenômeno da cultura, da ordem da cultura. As nossas escolhas e comportamentos de consumo não são escolhas individuais, não são escolhas de desejos escondidos na mente do consumidor ou para satisfazer determinadas necessidades biológicas, enfim. São escolhas culturais que são condicionadas pela cultura. Eu escolho, esse exemplo eu sempre dou, então quem é meu aluno, que for assistir isso aí, vai falar, pô, de novo, o mesmo exemplo, hein, William? Eu escolho ficar aqui com um fundo de livros que eu comprei e posicionei estrategicamente porque eu quero me posicionar como um intelectual, um acadêmico, né, um pesquisador assim, relevante e tal. Poderia ter botado uma blusa social aqui, né, para ficar com mais cara ainda, mas as nossas escolhas, eu quero dizer que as nossas escolhas de consumo são escolhas culturais, são escolhas que são condicionadas pela cultura. Talvez se eu fosse alguém do campo esportivo, que também é um campo que me interessa muito, ficar vendo esporte e tal, eu escolheria um ambiente diferente para essa live. Eu usaria uma roupa diferente, um fundo diferente. Então, como o consumo, o que eu queria destacar nessa pergunta é que o consumo é um fenômeno que dá ordem da cultura e ele é coletivo. Vai dar para a gente conversar isso com mais detalhe ao longo desse papo aqui, mas ele é coletivo, ele é cultural, não é escolha individual de um consumidor solitário, enfim. Professor, a gente vê muito por aí, pelo menos eu leio em alguns artigos,
ou até mesmo nas redes sociais, falando muito da sociedade do consumo. O que é isso e onde nasceu essa ideia, esse conceito de sociedade do consumo? Tá, eu vou dar uma volta teórica aqui para depois responder de forma mais direta a sua pergunta. Primeira coisa é que são muitos os teóricos que destacam a centralidade do consumo moderno, esse consumo que a gente conhece, né, com produtos, propaganda e tal, mídia, tá tudo isso atrelado, né, celebridades, na própria formação do capitalismo, a importância do consumo, do fenômeno do consumo na formação do capitalismo e as suas contribuições também para o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? O Marx já tinha colocado isso lá nos Grundrisse, que ele fala, num subcapítulo dos Grundrisse, ele fala tem um subcapítulo que o título é Produção, Circulação, Consumo, Distribuição, uma coisa assim, em que ele fala um pouco da interdependência entre produção e consumo. Ele coloca produção e consumo como faces de uma mesma moeda, né? Como se cada uma fosse um lado dessa moeda. O Max Weber se falou da ética protestante estimulando e legitimando a produção, né, dando uma legitimação para o trabalho e por isso desenvolvendo o capitalismo. No mesmo período, o Zombart, que era um outro teórico importante na sociologia alemã, lá no início do século XX, analisa o luxo e a importância do consumo de luxo no desenvolvimento do capitalismo, né? Com novas relações amorosas, a mudança no significado do amor, nas novas relações sexuais, enfim, e no luxo, no próprio estímulo ao luxo das cortesãs, que impulsionavam novas produções, impulsionavam a produção de uma maneira decisiva e contribuíam também para a construção de novos hábitos, de novos gostos refinados, enfim. Grant McCracken, que é um antropólogo atuante nos Estados Unidos, um pouco no Canadá também, que fala da história do consumo, da importância do consumo nas sociedades de corte, né? Dá o exemplo da Rainha Elizabeth, do Luís XIV, o Rei Sol, e como o consumo serviu para a manutenção de um sistema político, para a atuação política nessas sociedades de corte, as disputas entre as burguesias, entre a nobreza, enfim. Colin Campbell falando no século XVIII da importância do romantismo para desenvolver e estimular também novos gostos, novos desejos relacionados ao amor. Isso tudo estimula a produção também. O Robert Darnton fala, estou dando referência aqui para quem gosta de estudar isso, poder ir lá buscar depois no Google, ótimo. Olhar o livro e tal. Robert Darnton que fala num livro que é o Iluminismo como Negócio, ele estuda as enciclopédias. Lá no final do século XVIII, o boom do consumo de enciclopédias e como isso estimula o que a gente entende hoje como um consumo de saber, né? Que é esse consumo que é legitimado, que nossa, eu gastei um dinheiro para comprar livros. Então, eu lembro que eu pedia para o meu pai, às vezes, dinheiro para minha mãe, enfim, para comprar alguma coisa. E quando era o consumo de saber, era um dinheiro que, não, isso aqui eu tenho que... Não posso negar para o meu filho um dinheiro para comprar um livro ou para ajudar ele numa viagem para participar de um congresso ou coisa do tipo, né? Agora, esse é o consumo que acabou sendo o consumo mais legitimado, que é esse de saber, né? Ir a um museu e tal. Então, isso está lá no século XVIII, no final do século XVIII, com esse consumo de enciclopédias. Então, tem vários autores que vão falando, ao longo da formação e desenvolvimento do capitalismo, de movimentos do consumo que estimularam e que contribuíram nesse processo. Então, essa ideia de sociedade de consumo é uma ideia que está no bojo da formação do capitalismo. Agora, é curioso a gente destacar, aí para responder a sua pergunta, Patrícia, depois de dar essa volta teórica e citar um monte de gente em poucos minutos, que a ideia de uma sociedade de consumo, por mais que o Jean Baudrillard tenha publicado o famoso A Sociedade de Consumo em 1970, essa categoria sociedade de consumo, ela é uma categoria nativa. Esse que é o grande barato, que é o grande chamado para os cientistas sociais e antropólogos a estudarem esse tema. Porque é uma categoria nativa. A gente se classifica como parte de uma sociedade de consumo. Nós não falamos na contemporaneidade, no nosso ocidente capitalista, que vivemos na sociedade da sexualidade, a sociedade da raça, a sociedade do gênero, a sociedade do crime, a sociedade da imagem. O que a gente vê aí no senso comum, no discurso nativo, é que vivemos em uma sociedade de consumo. Isso por si só já deveria ser um baita de um chamado
para os cientistas sociais e antropólogos a terem um pouco mais de atenção com esse tema, porque se as pessoas, se os nativos dessa sociedade falam que essa é uma sociedade de consumo, a gente tem que olhar com carinho para esse fenômeno, porque ele pode ser capaz de explicar coisas muito importantes do mundo que a gente vive. Uhum. Professor, tem algumas vezes as pessoas acabam fazendo uma confusão conceitual entre o consumo e consumismo. Se eu puder falar um pouquinho sobre isso? Isso está muito numa lógica bem moralista sobre da análise do consumo, né? Tem algumas visões do consumo no senso comum. Assim, tem uma teoria, um artigo escrito pelo meu orientador, professor Everardo Rocha, que é o pioneiro na reflexão antropológica do consumo no Brasil, né, com um livro lá, dissertação de mestrado no início dos anos 80 no Museu Nacional, né, Magia e Capitalismo, que virou a grande referência. E o Everardo escreve um artigo no início dos anos 2000 que ele fala das visões dominantes do consumo na cultura de massa. E uma delas é uma visão moralista do consumo, né? Se a mais famosa visão do consumo é a hedonista, é aquela da publicidade, que fala que o consumo é o caminho para a felicidade, né? A gente vê um anúncio publicitário e o anúncio publicitário é sempre na lógica que determinado produto resolve os seus problemas. Então é aquela família que, quando chega a margarina na mesa, a família fica uma harmonia tremenda, né? Você tá mal, tá triste e tal, toma determinado remédio, consegue fazer tudo, né? Tomou tal remédio, a dor sumiu, né? Para não fazer jabá aqui na nossa live. Tomou o remédio, a dor sumiu. Tomou o remédio, passou a dor de cabeça e tal. Então tem esse discurso muito forte, que é um discurso que fala do consumo e dos bens como caminho para a felicidade. E ele, por ser muito ideológico, ele traz, já na sua fala, um discurso oposto, que é um discurso também muito presente sobre o consumo na nossa vida social, que é uma perspectiva moralista sobre o consumo. E aí é a perspectiva que condena um fenômeno social. Então a gente pega e explica que todos os problemas sociais que a gente enfrenta no nosso mundo, a culpa é a do consumo. Eu costumo falar nas aulas que se você for chamado para dar uma palestra em algum lugar e falar mal do consumo, você vai ser aplaudido. Né? Problema da criminalidade? Um problema é o consumo, porque estimula a ganância e tal. E aí isso cai essa ideia do consumismo, né? Que é claro, a gente pode pensar que o consumo exagerado prejudica o meio ambiente e outras questões mais. Mas por que não pensar na produção, né? Eu acho que o discurso do consumismo ele acaba jogando a culpa dos problemas sociais num fenômeno social e nas pessoas, nos indivíduos, né? É como se eu parasse de consumir tal produto, vou resolver os problemas do mundo, né? Eu acho que é preciso olhar para a produção, como as coisas são produzidas, né? O que essa produção está sendo danosa à nossa sociedade, ao meio ambiente e tal. Porque se tem uma produção em larga escala, obrigatoriamente vai ter que ter um consumo em larga escala. A lógica do capitalismo é essa. Então, no caso, o consumismo seria um efeito colateral da sociedade de consumo. O consumismo é uma análise política de comportamentos, eu acho. Assim. É uma categoria política. É diferente de pensar o consumo como um fenômeno social, sabe? Um sistema de classificação, porque a gente não consegue construir significados no mundo contemporâneo sem os bens de consumo, sem os serviços e as chamadas experiências de consumo. Né? Não dá. É isso que constitui as nossas identidades, assim que a gente se comunica com os outros, que a gente lê os outros no mundo, que a gente entende o mundo. É através dos bens que estão colocados ali. O Thorstein Veblen falava que a sociedade moderna precisa de símbolos que podem ser lidos em alta velocidade, com esse crescimento do espaço urbano e tal, que são os bens de consumo, são os serviços, as experiências. Então, pensar o consumo como condenando o consumo pelas mazelas sociais reduz a potencialidade que esse fenômeno tem para explicar os comportamentos humanos. É a perspectiva que eu acho que é mais consensual dos teóricos da antropologia do consumo, acho que é essa. Uhum. O Bauman, né, naquele livro Vida para o Consumo, ele define a sociedade contemporânea como basicamente uma sociedade de consumidores, né? E aí, assim, eu pergunto para o senhor, é possível o consumo gerar reflexão individual ou é simplesmente sim, um desejo do inconsciente? É bem legal essa pergunta aí, porque ela é bem profunda também. E acabou casando porque eu estava dando uma aula ontem no curso do PLE, né, na eletiva que eu estou dando no PLE,
que era sobre o mundo dos bens. É um livro, talvez o livro mais importante da antropologia do consumo, que é um livro escrito pela Mary Douglas, que é uma das grandes antropólogas de todos os tempos aí, né? E um economista chamado Baron Isherwood. Eles publicam esse livro final dos anos 70, e é O Mundo dos Bens para uma Antropologia do Consumo. E aí eles falam, tem uma frase deles ali num determinado momento, que é falando que os bens de consumo e o consumo são bons para pensar, né? O consumo ajuda a gente a pensar o mundo que a gente vive, ajuda a gente a entender comportamentos e estilos de vida, né? O consumo, na perspectiva desses autores e da antropologia de uma maneira mais geral, ele é um fenômeno que é cultural e coletivo. Isso não quer dizer que a gente não sinta gozo e prazer quando vai lá e consome alguma coisa, né? Ou quando dá uma festa, faz uma celebração, faz uma festa de casamento, que é cada vez mais atravessada pelo consumo, as festas de aniversário, todas as celebrações que a gente dá, né? Jantares em casa. Claro que a gente sente prazer nisso, né? Mas é um prazer que é culturalmente projetado, né? Então, as nossas escolhas individuais são escolhas que são orientadas pela cultura, por essa teia de significados que a gente conversou lá no início, que a gente falou lá que a cultura é uma teia de significados, um mapa, um receituário e tal. A gente pode pensar que as nossas escolhas individuais de consumo são escolhas que estão diretamente relacionadas à cultura que a gente está inserido. Foi o exemplo que eu dei aqui dos livros, né? Eu sempre falo para meus alunos, quando eu virei professor, que eu ainda era muito novo, ainda estava no doutorado e tal, e que eu comecei a olhar como os professores que eu admirava se vestiam, para me vestir de forma semelhante. Então, a minha escolha individual ela é uma escolha que é cultural, que ela é coletiva. Eu estou consumindo para o outro, para comunicar alguma coisa. Então, até a Mary Douglas e o Baron Isher dão um exemplo do consumidor solitário também, para fechar a pergunta, que muito se fala não, mas e o consumidor solitário? Aquele que está sozinho lá e vai jantar e escolhe comer o seu jantar com a faca de manteiga, né? Porque a gente deu esse exemplo ontem na aula, então quem estiver assistindo ou quer assistir vai ver o exemplo de novo. Mas que escolhe a faca de manteiga lá, porque não está tudo sujo e tal, ele pega a faca de manteiga mesmo para jantar, né? Mary Douglas e Baron Isher diriam que esse consumidor individual jamais vai inverter a ordem da alimentação. Ele não vai começar pelo pudim e terminar pela salada, porque isso é culturalmente projetado. A gente aprendeu isso culturalmente, que a gente começa por uma determinada alimentação e termina com outra. Então, até quando a gente está sozinho nas nossas escolhas de consumo, a gente faz escolhas que são culturais, que são coletivas. Elas não são individuais do meu eu interior, né, que tenho desejos que só eu tenho. E quando a gente olha para a sociedade, são desejos que são compartilhados, né? Aquele negócio a gente fica pensando, não, só eu vou ter essa ideia. Só eu vou escolher essa combinação de roupa. E aí você chega na festa, todo mundo usando uma roupa semelhante à sua, né? E aí fica, nossa, por que eu escolhi essa roupa e tal? Então, mas aí isso não nos torna assim, escravo das nossas tradições? Ou escravo dos nossos fenômenos culturais e sociais? Né? Porque a nossa individualidade vai pro saco. Como se a nossa... Desculpa, Patrícia, eu te interrompi. Não, pode continuar, por favor. Não, eu ia te responder que o grande debate, eu acho, das ciências sociais é esse, né? O Zimmel falava que o barato da sociologia, não barato é uma palavra que eu estou usando, mas o grande negócio da sociologia era estudar a dicotomia indivíduo-sociedade, né? Quais são os limites disso e tal. Como eu sou um adepto do simbólico, né, eu adoro aquele Cultura e Razão Prática do Marshall Sahlins, né, que fala da razão simbólica e tal, eu acho que o ser humano não existe fora do simbólico. Né? A gente precisa da intervenção do simbólico para existir. Né? É a partir do simbólico que a gente, e da cultura, enfim, que a gente se constrói como um professor, um acadêmico, um esportista, um músico, um operário. Então, eu acho que as questões individuais, elas são, de alguma forma, condicionadas pela cultura. Agora, quais são os limites disso aí? Eu acho que esse é o grande tema, mas é importante a gente pensar que a cultura fornece um leque de opções para a gente. Não é que a gente entra e vira o robô que entrou. Uma mensagem aqui, eu não sei como bloquear isso. Então,
Voltou. Então, a cultura fornece um leque de opções para a gente escolher, né? Mas elas são oferecidas pela cultura. A gente não consegue existir fora da cultura e fora do simbólico. Eu te respondi fugindo um pouco da pergunta e trazendo mais complicação. Olha, eu vou voltar bem na pergunta. Tem uma pergunta aqui, Tá. da Tari. O que fazer para não se contaminar com esse estímulo de consumo? O Zimmel tem uma categoria. Colocou no laço de volta da pergunta. O Zimmel tem uma ideia legal que ele está falando da moda, né? Como a moda orienta comportamentos e tal, né? A gente pode pensar o consumo assim também. E ele fala de uma figura que é bem bacana da gente pensar, que é do anti-moda, que é aquele que olha os padrões de consumo e vai no oposto dos padrões de consumo. Então, se está na moda uma calça apertada, ele vai usar a calça larga, né? Se está na moda a camisa neutra, de cores neutras, ele vai usar a camisa com cores muito vibrantes. O que o Zimmel destaca quando ele fala sobre a moda é que a moda atravessa tanto a nossa vida social que até aqueles que são anti-moda são orientados pela moda, porque ele vai ser o oposto da moda. Então, respondendo essa pergunta também sem uma receita, porque eu não sei, senão eu não teria comprado tantos livros, teria, sei lá, procurado outro caminho, nem tem tanto assim, mas eu teria procurado outros caminhos, mas não dá para a gente fugir do consumo. O consumo é um dos grandes sistemas de classificação, né? Como eu falei, é ele que permite que a gente construa nossas identidades, que a gente leia o mundo. A gente só consegue ler o mundo moderno, esse que a gente vive, a partir dos objetos, né? Se a gente pensar um arqueólogo que chegasse lá no IFIX daqui a milhares de anos, o Rio de Janeiro foi destruído. Não que isso seja algo também difícil de acontecer, né, pelas coisas que a gente tem visto, mas o Rio de Janeiro foi destruído e chega um arqueólogo daqui a milhares de anos, lá no prédio do IFIX, nesse nosso tão amado IFIX, ele vai entender mais ou menos o que acontecia ali a partir do olhar que ele faz para os objetos, olhando os objetos, olhando o que está ali. O que esses objetos estão comunicando, né? Eu gosto muito de ver, não sei se eu estou antecipando alguma pergunta sua, Patrícia, mas eu gosto muito de ver programas também falo isso para meus alunos sempre, que eu gosto muito de ver programas de decoração, né? Eu acho que todo mundo está vendo esses programas nesse período também de quarentena, que eles vão ficando repetidos, né? E você vai vendo os mesmos episódios, Irmãos à Obra, Ame ou Deixe, do Velho ao Novo e tal. E o que eu acho bacana ali, claro, não estou olhando com um olhar antropológico isso não, talvez para me divertir. Mas tem uma coisa que pode ajudar a gente a pensar, é como fica uma ideia presente ali de que os objetos falam alguma coisa. Então, sempre que aquele irmão que é o decorador, que eu não lembro o nome dele, ele entra na casa e fala, nossa, isso aqui não está combinando, esse sofá não conversa com essa mesa, com essa cadeira e tal, temos que mudar isso, e fica zombando da decoração, né? Então, essa ideia é muito importante, essa ideia de que os objetos falam, os objetos comunicam alguma coisa, os bens de consumo. Por isso que não dá para a gente fugir disso. Se a gente consome muito, consome pouco, se é anticonsumo, a gente acaba sendo orientado pelo mundo do consumo de alguma forma, porque a gente precisa produzir significado, a gente precisa comunicar, né? A gente continua em quarentena comprando coisas e postando nas redes sociais o que está comprando, porque a gente tem que manter a nossa identidade sendo construída e expressando essa identidade para aqueles que a gente divide a experiência no mundo. Não sei, não respondi a pergunta, mas propus uma reflexão, talvez. Olha, o Marcelo, que é o nosso colega lá no IFIX, ele perguntou Grande Marcelo. Aqui, estudo do consumo dentro da antropologia ainda é um estudo periférico. Por quê? Essa é uma pergunta difícil que o Marcelo fez. O Marcelo é um cara muito inteligente, então vai fazer pergunta difícil, claro. Mas eu acho que o consumo é um tema que é muito atravessado, recorrendo de novo àquele artigo que eu falei do Everardo, ele é muito atravessado por perspectivas do senso comum. Então, ou ele é o caminho para a felicidade, e aí compra que você vai ser feliz, que é o que fala a publicidade, ou ele é o grande culpado, o grande vilão do mundo moderno, aquele que explica todas as mazelas sociais. Essas duas visões sobre o consumo, que estão muito presentes no senso comum, eu acho que elas criam um bloqueio da reflexão sobre o tema.
sabe? Então, acaba não sendo um tema que as pessoas querem pensar muito, né? E também, na tradição das ciências sociais, a categoria da produção se consolidou muito como uma categoria explicativa do capitalismo, né, do mundo moderno. E o consumo é o oposto a ela, né? Já escutei muito que eu estudo consumo porque eu gosto de comprar, ou porque, sei lá, eu quero ir para o shopping e tal. Não, eu acho que o consumo, até gosto de ir para o shopping e tal, mas eu acho que o consumo é um tema relevante, porque as pessoas falam dele o tempo inteiro, estão consumindo o tempo inteiro. Ele atravessa todas as nossas experiências sociais no capitalismo, religiosas, do plano do sagrado, familiares, né? Atravessa cotidianas, aquelas mais frequentes, né? Aquelas pequenas, atravessa tudo. Por isso eu acho que é importante estudar ele. Não só eu, né? Vários antropólogos e antropólogas ao longo dos últimos anos têm destacado, historiadores, sociólogos, têm destacado essa importância. Então, respondendo Marcelo, eu acho que são dois fatores. Um são esses discursos de senso comum mais dominantes sobre o consumo, que ou exaltam como caminho para a felicidade, ou condenam como causador das mazelas sociais. Então, a culpa da degradação do ambiente é do consumo e do consumidor, a culpa da criminalidade é do consumo e assim por diante. E também a outra questão é o paradigma da produção e a superioridade moral da produção diante do consumo, que está nas ciências sociais e está na nossa vida cotidiana. Porque a gente fala que as pessoas são... fulano é um bom trabalhador, né? Pô, fulano trabalha muito. Mas você não elogia alguém falando que, pô, fulano é um baita de um consumidor, né? Consumo é xingamento, é falar que é consumista, é fútil e tal. Então isso cria barreira para reflexão. Mas cada vez isso vai sendo ultrapassado pelos pesquisadores, eu acho. Pelo menos é o cenário que eu tenho visto. Oi, Mas Patrícia. para essa área acabar sendo periférica na antropologia, eu penso, né, que em algum ponto a antropologia, as ciências sociais, acaba refletindo esse senso comum de colocar o consumo como responsável por todas as mazelas, né? Porque ela que é um objeto interessante para o estudo de ciências sociais. E se ele não está sendo desenvolvido como é desenvolvido outras temáticas, é porque a área acaba absorvendo esse senso comum, não é? Um pouco também. E porque não é uma área, a área do consumo. A própria Mary Douglas, quando ela publica o livro, ela, depois de 20 anos, ela escreveu um artigo, porque ela ficou surpresa que o editor dela falou que, olha, vamos ter que fazer uma reedição do seu livro, porque está tendo muita procura e tal. E ela ficou, pô, eu escrevi esse livro em 79, achei que ia gerar um baita debate nas ciências sociais, e não aconteceu nada. Aconteceu coisa, mas não aconteceu nada que ela tivesse visto. Então, assim, continuou, mesmo depois de uma baita antropóloga, talvez aquele período a mais famosa desses campos mais dominantes, né, desses centros mais dominantes, europeus, norte-americanos e tal. A mais famosa antropóloga, uma das, falou para uma antropologia do consumo, e mesmo assim continuou um silêncio muito grande. É uma área ainda periférica mesmo. Então, eu acho que essas coisas que eu citei, depois que você retomou, da visão do senso comum e da superioridade moral da produção, sem dúvida acabam interferindo nas escolhas acadêmicas, assim, porque é uma escolha arriscada também, você pensar o consumo, né? Porque não é um tema muito presente nas ciências sociais. Então, eu vou falar de uma coisa que não tem muita gente falando. É difícil ter diálogo, é difícil encontrar alguém para orientar. Eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado na comunicação, porque eu queria estudar consumo e onde eu vi que estava tendo pesquisa em consumo era na comunicação. Então, eu meio que fiz uma antropologia dentro da comunicação, assim, porque eu não abandonei a antropologia, fui para um programa que tinha muito antropólogo e antropóloga, então fiz matérias no PPG-SA e do IFIX com a Miriam Goldenberg na época. Continuei, participei da ABA, da RBA e tal, porque eu me vejo como antropólogo, me entendo como antropólogo, mas para estudar o consumo no mestrado e doutorado eu precisei ir para a comunicação. Porque era onde tinha debate, era onde tinha discussão e pesquisa sobre o consumo. Então eu acho, mas acho que está mudando isso, Patrícia. Só para finalizar, acho que tá se expandindo cada vez mais. Eu acho ótimo ter essa expansão, né? Para a gente ter uma variedade, uma diversidade maior de temáticas mesmo. Claro. Olha, o professor Marcos, que é da Faculdade de Medicina da UFRJ, ele perguntou: professor, vocês conhecem a história do consumo de fórmulas infantis, leites de vaca modificados para uso de lactantes,
quase destruiu por completo a cultura mamífera da amamentação. Nossa, eu não conheço essa história que o Márcio colocou. Marcos, né? Marcos, ele é O professor da colega. medicina. Pô, vou encaminhar para ele aí uma mensagem, um e-mail para conhecer um pouco mais disso, né? Que eu acho que tem a ver também como a sociedade de consumo e a cultura do consumo, ela atravessa tudo. Ela não está muito preocupada também com o que ela está atingindo e que hábitos ela está mudando na natureza, por exemplo, né? A produção, ela não está preocupada se está destruindo isso, se está impactando a vida animal, a vida natural, enfim. A preocupação é com a expansão da lógica do consumo, né? É com a expansão da produção e a potencialização de lucros e a divulgação dessa cultura para vários polos e lugares do mundo. Eu não conheço essa história, mas já estou mega interessado nisso. Vou procurar saber aqui e vou provavelmente entrar em contato com o Marcos aí para conhecer um pouco mais disso. Eu sei que você já meio que iniciou no começo da sua fala, mas eu queria ainda, só para a gente voltar e de repente dar uma sintetizada nisso, eu queria saber, senhor, qual é o impacto do consumo... Senhor não, Patrícia, pelo amor. É hábito. O impacto do consumo no comportamento e no estilo de vida das pessoas. Eu acho boa essa pergunta, porque ela conversa com o que a gente estava falando antes, né? Porque a gente constrói e representa os estilos de vida que quer ser adepto, ou que quer mostrar para o outro, através do consumo, né? Então, aquilo que a gente recebe na propaganda, agradeço ao Marcos ali que falou que vai me enviar, aquilo que a gente recebe na propaganda, dizendo como aquele produto se encaixa na sua vida, a propaganda cumpre esse papel, né? A propaganda, os meios de comunicação de massa, de uma maneira geral, né? Os produtos dos meios de comunicação de massa, então as novelas, os filmes, né? Os seriados e tal, eles o tempo inteiro vão inserindo os produtos na narrativa e mostrando como aqueles produtos se encaixam, né? Então, tem um grupo num filme que é um grupo de jovens punks, e aí tem os produtos que fazem parte os bens e serviços que eles consomem, né? Que eles convivem e tal. A propaganda vai e fala que o carro é o carro de quem está mandando bem, o novo Honda não sei o que é o carro de quem está mandando bem, o novo Palio é o carro do jovem alguma coisa. Então, os meios de comunicação de massa cumprem esse papel de encaixar os produtos, serviços, experiências, o que for, na nossa vida social, né? E falando que estilo de vida ele representa, com qual identidade ele dialoga, e aquilo vem para a nossa vida, não que a gente aceite aquilo de maneira passiva, mas a gente incorpora aquilo e cria novos arranjos também, né? E vai criando novos arranjos, novos encaixes para os produtos, serviços e experiências para construir identidades e estilos de vida, né? É aquele, de novo, voltando ao exemplo que eu dei de quando eu virei professor, que eu passei a usar determinadas roupas. E passei a entrar em sala de aula com um livro embaixo do braço, para me diferenciar de alguma forma. Já contei essa história também para os meus alunos. Tem um negócio que é o ruim desse mundo digital, é que as coisas ficam gravadas. Então a gente tem que criar histórias o tempo inteiro, né? E eu não tenho essa criatividade, né? Pego histórias de colegas também, vou tentando contar, porque eu não tenho essa criatividade, não. Mas eu estava fazendo um curso no doutorado, que a gente estava lendo a biografia do Freud, né? E está até aqui atrás. E aí eu ia com esse livro embaixo do braço da aula. Eu não estava nem lendo no dia, mas eu ia com ele embaixo do braço, assim. Eu não tinha pensado, vou pegar esse livro. Eu já estava, ele ia na mochila e tal, e na hora eu tirava e entrava para me diferenciar, para mostrar que eu era um professor, para ajudar a construir essa identidade, né? Mostrar esse estilo e tal, esse meu posicionamento. Então, é através dos bens de consumo que a gente vai falando para o outro quem a gente é e quem a gente quer ser. A Mary Douglas fala nesse livro também, e o Baron Wishart, do espaço da casa que a gente abre quando recebe as visitas, né? O que a gente expõe, né? Aquilo que a gente compra e fala... Minha mãe falava muito para mim isso. Não, isso aqui é para visita, calma, que vai vir visitar aqui um amigo do seu pai. Não pode comer isso aqui não. Né? E como a gente vai construindo, através dos objetos, as identidades sociais, estilos de vida, e não só a nossa, que a gente lê os outros a partir disso. Se chega alguém no IFIX, outro exemplo que eu gosto de dar, lá no IFIX, a gente está no horário de almoço, entra um jovem ou uma jovem de terno,
gravata, alinhado e tal, e entra na fila do refeitório, do bandejão, todo mundo vai imaginar que não é um aluno do IFIX, né? Esse aluno deve ser da FND, provavelmente, porque é através dos objetos que a gente está lendo isso, né? É através dos objetos que a gente está lendo isso, que a gente está captando isso que as coisas estão falando, lá que eu disse do decorador do Irmãos à Obra. Legal. Professor, qual é essa relação do consumo com o desenvolvimento econômico e social? Acho que tem uma discussão aí que pode ser interessante, pelo menos eu acho, né? Que pode gerar algum debate. Primeiro que tem economistas que calculam o desenvolvimento econômico e social através do consumo, né? De quantos itens de consumo tem nas casas das famílias e tal, e assim por diante. Mas eu não queria pensar nem por esse lado, né? Queria pensar pelo que a gente acompanhou nos últimos anos, que foi uma grande ascensão, ou pelo menos uma propaganda de uma ascensão de uma nova classe média nos países emergentes, né? Então, você pega Brasil, China, Índia, África do Sul, né? Os países dos BRICS e tal, e outros países também, que muito se falou nos últimos 10, 15 anos, 10 anos, da ascensão de uma nova classe média, né? E aí é curioso quando a gente olha as imagens do que é essa nova classe média, o que são essas novas classes médias que aparecem nos meios de comunicação de massa, é uma inclusão que se dá através do consumo. Então, é uma imagem de nova classe média, que é uma nova classe média, virou nova classe média porque agora tem acesso a determinados produtos, serviços, experiências, viagens, porque faz viagens para tal lugar. Então, como muitas vezes o desenvolvimento econômico e social ele é medido não só nos índices formais da economia, mas também no imaginário. Eu acho que isso é o mais importante para quem é das ciências sociais, mais especificamente da antropologia, quem quer pensar antropologia do consumo e tal, é que o desenvolvimento social e econômico, no imaginário coletivo, né, no imaginário social, ele muitas vezes aparece como a partir das representações e das imagens de consumo, né? Então, a gente, quando vai construir e mostrar uma determinada ascensão social, através do consumo, né? Através dos objetos que está usando, através dos objetos que a gente vê, né? Então, viajou para tal lugar, ascendeu economicamente, então tem que incorporar novos hábitos, porque agora é uma nova classe média, então tem que ter novos hábitos de consumo. Então, a provocação que eu acho que vale a pena fazer aqui é como cada vez mais a ideia de desenvolvimento, de ascensão social, está atrelada a representações e imagens do consumo, né? Ela deixa de ser um negócio atrelado não só ao poder econômico, mas o poder econômico se manifesta em atividades, em imagens de consumo, experiências de consumo. Uhum. Ainda que a pessoa não tenha propriamente o capital Sim. financeiro estabelecido, parecer que tem o capital financeiro. Sim, ainda tem o clássico da sociologia, né, da representação do eu, do Goffman, né, que é como a gente tem o bastidor lá e tem o palco, né, que a gente vai construir a nossa representação, que a gente vai representar. E se a gente pensa numa sociedade de consumo, essa representação está muito atrelada também aos objetos que a gente está usando, aquilo que a gente expõe nas redes sociais, né? Aquilo que a gente coloca no Instagram, que a gente escolhe colocar no Facebook, no Twitter, né? Que a gente usa na rua, que a gente usa na faculdade, no trabalho. A gente está construindo ali, nessas interações, que o Goffman chamava de interações face a face, a gente está construindo a nossa representação. Está passando um recado para aqueles que estão convivendo com a gente de quem a gente é, né? Então, muitas vezes, a ascensão social, o desenvolvimento econômico pensado no capitalismo é projetado a partir de imagens e representações de consumo. Eu estudei na minha tese a ideia de novas classes médias em 2 períodos históricos do capitalismo, né? E que eu estava muito sendo bombardeado por nova classe média, eu fui olhar na história isso, né? Que lá no período meados do século XIX, início do século XX, também aparece uma ideia de nova classe média, um momento de expansão do consumo. Depois, nos shopping centers norte-americanos, de meados do século XX, também a nova classe média norte-americana, estudada pelo Wright Mills e por tantos outros. Então, como essa ideia de nova classe média, de ascensão,
que está muito materializada nessas ideias de nova classe média, são atreladas a representações do consumo e são novas classes médias que só existem como tal, isso que eu acho interessante, é uma provocação também, só existem como tal no mundo do consumo. Né? Só existem como tal no consumo. Eu só me constituo como classe média no consumo, né? Nas representações que eu projeto do consumo. Né? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu poderia dar para essa pergunta que você fez aí, Patrícia. Professor, você acha que, por exemplo, as redes sociais, elas potencializaram essas representações do consumo? Das classes sociais em relação ao consumo, por exemplo? Eu não sei, eu acho que eu sou de me vejo numa tradição teórica que observa mais permanências do que mudanças. Não que não haja mudança, não que não tenha mudança no mundo que a gente vive. Claro que tem mudança, óbvio, né? Mas eu tento olhar com uma perspectiva que procura se afastar um pouco mais no tempo, né? Não chega a ser um arqueólogo, né, que vai olhar em escala de milhares, milhões de anos e tal, mas eu tento olhar um pouco o que tem de continuidade aí, né? E eu acho que as redes sociais, elas aparecem num momento histórico e tal, que a gente já está inserido nessa sociedade de consumo, nesse mundo de consumo que é bombardeado o tempo inteiro. Bombardeado não no mau sentido aqui, tá? Não condenando o fenômeno, mas que a gente recebia já o tempo inteiro, nos anos 70, 80, 50, 60, lá no século XIX, pela mídia constituída, informações sobre o consumo. É importante, por exemplo, no final do século XIX, no início do século XX, os catálogos das lojas de departamentos, né, norte-americanas, europeias, e que existiam no Brasil também. Tinha uma loja de departamentos, o Parque Royal, que foi estudado pela Marissa Gorberg no mestrado dela na FGV, naquele mestrado em História Política e Bens Culturais da FGV, do CPDOC, que ela estuda o Parque Royal, né, que era ali em frente ao IFIX, no Largo do São Francisco e tal. Então, essas lojas de departamentos, lá no final do século XIX e início do século XX, distribuíam catálogos que eram, segundo Grant McCracken, cartilhas culturais, que ensinavam a gente a como viver, né? E o que eu vejo depois, naquele mesmo período, a propaganda, depois a mídia de massa, os programas de televisão, os filmes, séries e tal. E o que a gente vê nas redes sociais, né, essas redes sociais que a gente está o tempo inteiro presente. Ontem eu fui olhar com a minha noiva, conversando, acho que o tempo que a gente fica nas redes sociais, eu fiquei chocado. Não vou nem falar o tempo que eu passei ontem na rede social, que eu vi que eu fiquei ontem em rede social, para não desconstruir a minha imagem como um intelectual, um pesquisador. Se eu estudasse rede social, poderia até ser uma desculpa, mas não é o caso. Então, realmente a gente hoje, ainda mais em quarentena, né, quem está em isolamento social e tal, precisa de um lugar para expressar essa identidade social, mostrar para o mundo o que a gente existe. E a rede social ocupa esse lugar, assim, permite que todo mundo tenha uma forma de se expressar. Se a gente se expressava antes no palco das grandes metrópoles, na rua, agora a gente se expressa também nas nossas redes sociais, tendo milhões de seguidores ou tendo 10, 12. Vão entender um pouco do que a gente é através das imagens que a gente constrói ali. Professor, nosso tempo está quase acabando. Eu gostei muito dessa live. Acho que a gente tem que fazer uma segunda live para continuar conversando nesse assunto, porque tem muito pano para manga. Eu sei se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. O senhor pode ficar à vontade. Eu queria só agradecer, Patrícia, pelo convite aí para participar. É sempre bom ter essas trocas, interações, e eu acho muito importante que o IFIX tenha um espaço desse, num momento como esse que a gente está enfrentando, para mostrar a nossa produção, o que a gente faz na universidade. Cada vez mais a universidade tem que ultrapassar as suas barreiras, até para as pessoas verem a importância disso, né? Como a gente estuda coisas relevantes. Então, eu acho que eu queria agradecer, assim, agradecer bastante pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Olha, eu que agradeço, achei muito boa a live, gostei muito. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu. Tem uma pessoa perguntando, a tese do professor está disponível para leitura? Tá? Eu acho que ela está no site do PPG-Com, da PUC Rio.
Só jogar lá no Google PPG-Com, PUC-Rio, ver em teses, que tá lá, tá em algum lugar lá. Na biblioteca da PUC, eu fiz na PUC, doutorado. Na biblioteca da PUC não tá. Não lembro, eu acho que eu não assinei. Teve algum problema lá que eu não assinei alguma coisa. Mas acabei esquecendo. Mas está no site do PPG-Com. Ah, legal. Então, gente, olha, eu quero desejar uma ótima noite para todo mundo, agradecer quem assistiu. Professor, de novo, novamente, muito obrigada por aceitar o convite. Desejo uma ótima noite a todas e se cuidem, gente, por favor. Beijão. Tchau, E boa tchau. noite, Tchau, gente. tchau, Patrícia.